nosso intestino, ele é todo forradinho. Imagina aqui nos dedos, vocês se veem assim, existe uma mucosa intestinal, né? Que é que nem a mucosa da boca. Só que ela tem assim, as células intestinais, elas são uma grudadinha da outra. E tem umas microvilosidades ali. E é muito interessante, porque isso permite a permeabilidade do alimento, dos nutrientes. Então, assim, a mucosa, daí a mucosa, o alimento vem, aí é absorvido assim pela mucosa, aumenta um pouquinho a área de captação do alimento, com essas... Ela é assim em cima, daí faz conta que aqui é a célula, né? Então, essa ondinha assim para cima e para baixo aumenta a área de captação, de absorção, aumenta a permeabilidade e a absorção dos nutrientes e tudo que a célula precisa. Quando essa alimentação está ruim, como a minha estava, o que acontece? Essas células que são, essa é uma célula e as microvilosidades. Essa é outra célula, elas são bem juntinhas, tem um grampo aqui que grudam elas. Isso tudo no teu intestino. Elas grudam ali. Quando a gente começa a se alimentar mal e entra em desbiose, uma célula aqui, ó, ela quebra esse grampinho e ela se separa. Quando ela se separa, ou seja, glúten, toxinas, tudo já entra direto na corrente sanguínea. Então, você fica com o corpo intoxicado porque a má alimentação aumentou a hipermeabilidade intestinal. Essa hipermeabilidade intestinal é ruim, porque abre-se um buraco, isso é que nem o dente, né? Quando entra comida no dente ali, assim, se o dente está muito espaçado, entra mais comida ali. Então, e aí isso é prejudicial, isso que causa a desbiose, que causa a hipermeabilidade e a desbiose, são dois probleminhas que são fáceis de a gente intervir, entende? O que eu quero trazer para vocês é um olhar para a tua saúde geral, entendendo que quais as comidas, os alimentos que inflamam, que fazem abrir essas portinhas, afastar uma célula da outra e permitir que qualquer coisa entre restos de células, entra glúten, entra toxinas, né, das próprias reações fisiológicas, dão alguns resíduos e entra direto na corrente sanguínea e isso prejudica. E isso faz com que a serotonina produzida no cérebro, então você fica triste, você fica sem motivação, você fica meio, você sabe, né? Vocês já passaram por isso, de comer alguma coisa no final de semana, no outro dia tá grogue da cabeça, assim, fica pesado da cabeça, fica o intestino inflamado. E essa inflamação intestinal, ela se manifesta, né, como eu falei, na má absorção, naquela sensação de inchaço, de gases, a pessoa fica bochechuda, eu estava bochechuda. E eu só percebi, e essa inflamação que dá a partir do intestino, ela é silenciosa, tu não percebe. Você acha que eu estou comendo tudo, eu como bem, tem um diabo verde dentro de mim, não percebe. Até quando ela se manifesta, daí se manifestou numa crise intestinal. E aí fui olhar, comecei a olhar, estudar, e por isso eu estou aqui por hoje, porque eu achei fantástico. Eu comecei a tirar o que é recomendado pelos nutricionistas e nutrólogos, né? Eu acho que vocês podem, a partir dessa conversa, pesquisar um pouquinho mais. A minha mãe, a minha filha, tá todo mundo nessa agora, eu botei todo mundo nessa. Assim. Um gastroenterologista que tenha essa visão de nutrição epigenética, nutricionistas que tenham essa visão da bioquímica do alimento, porque às vezes o nutricionista está mais voltado para a dieta, emagrecer ou não. Então, assim, essa nutrição mental e cerebral é o futuro agora para a área de nutrição. E eu estou encantada, porque eu presenciei, eu senti na pele.
Eu fui obrigada, né? Se não é no amor, é na dor. Eu acho que eu não sei que comer leite faz mal, mas ai, eu adorava pãozinho com queijo. E o negócio é que a gente se acostuma com o desequilíbrio. A gente se acostuma com peso, a gente se acostuma com dor. Eu vivia sempre com dorzinha, eu dou bastante aula, sempre fui muito atlética. A gente se acostuma, ai, tá uma dorzinha aqui, ai, uma dorzinha aqui. Ai, a gente se acostuma com isso. E isso não é um bom sinal, porque a gente se acostuma com o desequilíbrio. Aí vem uma paulada, porque é assim, se não é no amor, é na dor. E a vida é assim. Ou você aprende, eu falo pra minha filha, aprende o que a mamãe ensina, ou a vida vai te ensinar. E para mim a vida ensinou. Eu estava, né, fiquei estressada, muitos projetos para fazer lá no Yoga Luz, me alimentando mal. E aí deu essa crise intestinal. E que me fez assim, ó, tirei glúten. Como é que eu vou viver sem pão? Aí as receitinhas lá dos nossos cursos agora tá tudo sem glúten, tá tudo. Como é que achei várias alternativas? Tirar o glúten, tirar o trigo e o milho, porque o trigo e o milho são transgênicos hoje em dia, e aí o nosso corpo ele não tem a capacidade de digerir o trigo e o milho transgênico. Muita coisa para nós tem trigo e milho, né? Tirei o leite, principalmente os laticínios, tirei o trigo e a minha vida ficou outra. Impressionante, assim, em uma semana eu desinchei, que eu estava bochechuda. A sensação, assim, de dores musculares, articulares, passou, porque daí eu fui obrigada a cuidar da alimentação. Café, eu adoro café, o café também me destrói. Eu adoro café, eu ainda não consegui. Mas consegui achar outras receitinhas. Aí lá no meu Instagram, volta e meia, eu boto umas coisinhas que eu estou descobrindo. A biomassa. Então, uma coisa que a gente pode fazer já. Claro que cada pessoa tem um universo, é sempre bom, né? Você ir no nutrólogo, no nutricionista, eu acho que especializado nisso para te ajudar, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, mas tem uma carência aqui e outra ali. Mas de já, o que a gente pode fazer é observar. Primeiro, observar qual é o desequilíbrio que eu estou sentindo. Observar qual é o desequilíbrio. O segundo experimenta por 1-2 semanas, retirar o glúten. Eu como de manhã, que eu sustentou o pão, né, porque eu tinha muita fome. E percebi nessas 2 semanas nesse tempo que agora que eu não estou comendo, aquela fome cavalar que eu tinha passou. Por quê? Porque o meu intestino entrou em simbiose, ficou tudo bem, as bactérias boas e ruins se equilibraram. Eu absorvo nutrientes, não fico tanta fome. E a sensação de leveza e a sensação assim de não estar com o corpo doído, e eu ficava assim, nossa, e dava aula de Ashtanga, aula de Jayaprana, e aula forte, no monte de aula, sobe, desce, coisa de casa, mãe, filha, coisa arada. Não tenho dor nenhuma. Aí levei para minha mãe, tá cheia de artroses. Mãe, aí pesquisando, artrose é glúten. Tem que tirar, tá inflamado. A artrose é um sinal de... É uma degeneração, mas artrite e artrose tem a ver com inflamação. Eu sou filha da minha mãe. Muitos hábitos, a flora intestinal dela provavelmente foi passada para mim na hora do parto, já mudou muita coisa, mas tem assim um hábito alimentar ali que foi de uma vida e que se manifesta nela, nessas inflamações que para ela, que é uma senhora, aparecem nos dedos. Então, o que a gente está fazendo? Retiramos isso, a gente retira o que desequilibra. Essas 3 coisas, e dá para sobreviver, gente, dá para fazer. Eu como de manhã ovo com aveia, talvez tenha alguém vegano aqui, tem que achar uma outra estrutura, mas ovo e aveia, assim, fica um pãozinho assim, ó. Aí eu boto abacate, boto tahine, fiz biomassa, boto a biomassa, vê que não tem gosto de nada,
E olha, que delícia, eu estou descobrindo a cozinha também, o prazer da cozinha e o efeito no meu corpo, mente que traz. E se você toma medicamento antidepressivo, é importante você cuidar da tua flora intestinal, porque a gente não quer tomar medicamento a vida inteira, né? Então, é importante o medicamento. Agora a neurociência evoluiu bastante nesse sentido. Às vezes é uma baixa de serotonina. Os antidepressivos, muitos são para atuar nesse receptor da serotonina, deixar a serotonina mais circulante. Então vamos cuidar do nosso intestino, vamos comer comida de verdade, frutas, verduras e folhas. É só isso. E água. Tira o milho transgênico, tira o trigo, porque o nosso trigo é transgênico e a gente não consegue absorver. Ele inflama e traz essas dores. E cada corpo tem uma fragilidade. O meu foi intestino, meu pai faleceu de câncer no intestino. Então, meu pai era irritado que nem eu. Olha o padrão genético aí. Mas o bom é que a gente tem uma história genética, mas também a gente tem o nosso poder de escolha. Uma genética não é uma sentença. É um olhar. Minha mãe está inflamada, meu pai teve um negócio no intestino, meu intestino aqui está reclamando, eu preciso, está na hora. Meu corpo não é mais jovenzinho que fazia qualquer coisa. Agora eu escolho as batalhas que eu quero lutar. Então, eu estava tudo, agora já estou escolhendo as batalhas que eu quero, lutar. Então é isso que eu quis trazer. E aí nessa busca, nessa pesquisa, então, alimentos, tomar probióticos. Probióticos pode ser probióticos naturais, pode ser o kefir, mas dizem os nutrólogos que tem que ser o kefir liofilizado. Eu não sei exatamente o que significa isso, porque às vezes o kefir caseiro pode ser contaminado com fungo. Então, kefir é um excelente probiótico, liofilizado. A kombucha também é uma delícia, né? Kombucha você troca teu espumante de final do ano por uma taça de kombucha, é uma delícia. Você troca o seu refri, quem toma refri ainda, por uma kombucha. Tem um lugar lá no Córdoba que eles vendem assim por litro, você compra ali por litro. E a kombucha você toma pouquinho, porque não é que nem suco, que no suco eu gosto de tomar copão. A kombucha eu não consigo tomar copão, então dura bastante, assim, sabe? Pequenos hábitos que a gente vai mudando, sentindo na pele a mudança. É isso. Isso é uma vida de yoga. Isso é uma vida de yoga. Para mim, o intestino pegou. Nunca deu nada no joelho, nunca me machuquei com yoga, nunca nada. Para mim, foi temperamento irritado, estresse, né? A questão do estresse que a gente está dentro, em situações estressantes. O estresse, a irritabilidade e a alimentação, que eu joguei o meu prazer na alimentação. E aí os comfort foods, né? E aí não foi uma boa ideia, o organismo reclamou e há tempo, e a gente pode, qualquer hora é hora de mudar, não é porque eu já estou com 45, estou com 70 anos, não, a gente muda. Com 70 anos, a partir de agora eu vou fazer diferente, o teu organismo ele se renova, essa é a grande maravilha, por isso que diz no Vedanta, Deus, Ishvara está em todos, né? Nós somos Ishvara, porque nós somos filhos de Ishvara, nós somos filhos dessa criação toda. Então somos uma parte de Ishvara, somos Ishvara, porque o nosso corpo realmente é divino. O nosso corpo ele vai sempre trabalhar para buscar o equilíbrio. A gente precisa desequilibrar o nosso corpo para que ele se fortaleça. Então, exercícios vigorosos, o Jaya Prana, oferecer alimentos adequados. Ele precisa do estímulo para ele fazer a sua magia, né? A sua magia, porque uma magia a gente não entende, a gente sabe que funciona. A gente sabe que tu nem pensa que teu intestino está funcionando, você nem pensa que teu fígado está ali filtrando as toxinas, você nem pensa que teu rim ali está processando. Você não pensa, as coisas acontecem, né?
É a magia, é o divino do nosso corpo. Então, assim, nós que estamos buscando com a prática de yoga saúde, viver uma vida em harmonia, em felicidade, em harmonia com as outras pessoas, outras situações, a gente se depara com a dualidade, com a guerra, com a dor, com o roubo, com os assaltos, com os medos. Infelizmente, é da ordem de Ishvara. Essas coisas sempre aconteceram, sempre acontecerão. Então, que a gente está numa fase muito tensa, com o nosso mental muito atordoado, não é só tomar remédio e não é só fazer exercício. Se você tomar remédio, fazer meditação e não cuidar do teu intestino, do que você está comendo, vai dar mais ou menos. Vai dar mais ou menos, você vai levar por um tempo, porque o nosso corpo ele é muito forte, mas chega uma hora que ele estoura, né? Então, assim, trazendo pequenos hábitos no nosso dia a dia, pequenas mudanças, e você percebendo que cada mudança traz, é muito bom. Para mim, as coisas do yoga sempre funcionaram quando eu conseguia trazer o yoga para a prática. Então, quando eu estava grávida, eu montei programas de yoga para gestantes, eu estava passando aquela experiência. Depois que eu ganhei neném, aí eu fiquei mais pesada, a barriga ficou ali, daí eu comecei a fazer as torções, via que a barriga atrapalhava, né? A barriga ficou uma barriga ali, a barriga atrapalhava, também aprendi outras formas também de posturas, de asanas para acolher. Então, na experiência, no estudo de yoga, na experiência com o meu corpo, aí estudando lá a fisiologia do exercício, o Jaya Prana, a importância de exercícios vigorosos, justamente para a saúde do coração. Aí depois comecei a olhar para o cérebro, estudar a meditação. O que acontece com a meditação? O que acontece no nosso cérebro com a meditação? A neurociência aqui desde a década de 80 começou a estudar mais o yoga e meditação e efeito no nosso corpo. E agora eu estou nessa pira do intestino. E assim, é fantástico. Cada vez eu gosto mais do yoga. Eu é que não estava no ponto para entender tudo que ele oferece. Por isso que é uma jornada. Por isso que o caminho ele vai se abrindo, o caminho ele se abre. Porque a cada aprendizado, a cada queda, a cada tropeço, a cada dor, a gente corre atrás de solucionar. E é com a gente, né? Nesse grupo, nesse evento, vocês vão ter vários professores. Amanhã vai ter a Sabrina Bailey falando sobre os chakras, né? Tem vários professores, vários caminhos que você pode se identificar e seguir, o caminho da música, né? O caminho da meditação, o caminho do Hatha Yoga com as práticas corporais, sempre integrando a alimentação junto, né? E como lá atrás o yoga nos oferece exercícios para ajudar a equilibrar o sistema gastrointestinal, que é o que a gente vai fazer um pouquinho. E hoje, daqui a pouco. E daí eu fiquei mais encantada ainda com o yoga, como não é uma coisa assim, para mim, todo conhecimento tem que ser palpável, o meu jeito de ser, minha personalidade, eu não consigo ficar muito na viagem. Então, para mim, o yoga é saúde física, mental e espiritual, porque agora a gente é um mundo doente, a gente está com muito desequilíbrio, né, no mundo doente, então a gente precisa urgentemente estabelecer a nossa saúde em primeiro lugar, porque se a gente não tiver com a saúde em dia, a gente não consegue cultivar valores, porque a nossa energia vai estar ali para restabelecer a saúde. Se a gente estiver doente ou em desequilíbrio, a gente não consegue trabalhar com a eficiência que nós temos, com a potência que nós temos. A gente não consegue compartilhar tudo que a gente pode. E como a gente está nesse mundo assim, em desequilíbrio, talvez a gente já esteja acostumado com o nosso jeito mais ou menos de ser. Tô cansada, bicho.
Olha para isso, o que é esse cansado? O que tu comeu ontem? Você dormiu ontem. A serotonina também, ela é precursor da melatonina. A melatonina que nos ajuda a dormir. Quem tem ansiedade e depressão tem dificuldade de sono. Então, olha só, cuidando do teu intestino, você pode melhorar a qualidade do sono. Porque o sono da noite é o sono restaurador. Eu vou falar para ti várias vezes. É o sono restaurador. Às vezes a gente acha que pode estender isso. Não dá nada, não dá nada, mas uma hora a conta chega. Tá, a conta chega, depois a gente resolve lá. Mas assim, ó, a ciência está aí mostrando, né, a importância do sono da noite. E aí está um desequilíbrio mental, não consegue dormir, fica fritando, toma remédio para dormir, toma remédio para engordar, toma remédio para... Eu conheço várias pessoas assim. E várias pessoas lá que chegam no Yoga Luz, é uma novidade também, que tomam algum medicamento. E para ansiedade e depressão. E antes não vinha isso. Antes não vinha nesses 17 anos. É pouco tempo para tanta mudança das pessoas chegando, sabe? Pouco tempo para tanta mudança, né? Falei certo? Falei o contrário. Falei ao contrário. Falei ao contrário. Pouco tempo para tanta mudança, eu quis dizer. Então, e a prática de yoga ensina. A quem é aluno meu conhece, outras pessoas também, porque é um exercício bem conhecido, que é o Nauli, o Agni Saradhauti, que ajuda também no trato gastrointestinal, mas ajuda mais assim, se você perceber se está com o intestino preso ou solto, né? Mas quando eu faço o Agni Saradhauti, a gente vai fazer agora na sequência, eu percebo assim a minha mucosa gástrica. A gente não entende, assim, a gente não sente o nosso corpo lá. Fazendo esse exercício, percebe, opa, tá meio ardido o meu estômago, exagerei no café, vou tomar mais água. Vou tomar mais água para ajudar a refrescar esse meu estômago que está ali reclamando de algo que eu comi. Entende? Então, a partir desse massageamento que a gente vai fazer, você consegue entender se, opa, tá congestionado aqui, opa, vou tomar mais água, vou fazer mais Nauli, vou fazer as torções, isso vai ajudar no trato intestinal a funcionar. Então, são duas coisas. Isso que eu estou falando do intestino, não é só em relação se é intestino solto, preso ou se funciona direitinho. É a nível de produção de neurotransmissores essenciais para a tua saúde mental, tá? Mas se você tem um intestino preso, é sinal que tem uma desbiose. Eu não tinha intestino preso, pelo contrário, eu tinha intestino solto. E também era um desequilíbrio. Porque eu achava, não tem intestino preso, eu como bastante verdura, como bem, eu como bastante coisa boa. Mas gosto de umas massas, uns queijos, como bastante coisa boa. Então eu ia ir no banheiro, mas era um desequilíbrio, porque eu estava indo demais no banheiro. Então tudo a gente observa, olha a nossa atenção para a gente, para esses cuidados, e não é nada mirabolante e não é nada caro. Retira essas coisas, glúten e os transgênicos, retira isso ali, toma mais água, insere probióticos. Eu comecei a inserir um probiótico que eu pesquisei também, que ele tem 5 cepas. Os lactobacilos lá, que são os mais... Eu não trouxe, eu até ia trazer para mostrar para vocês. Porque isso você pode tomar, porque não faz mal, tá? Porque qualquer passo que você vai dar, ele vai dizer, organiza a tua flora intestinal. Esse probiótico é um probiótico de sachê, que tem 5 cepas, 4 que são as normais, lá, lactobacilos, casein, não sei o que lá, tem os nomes. E tem uma que é justamente para ansiedade e depressão, que é o Rombosus. Foi o único probiótico que eu achei. Sobre fazer jejum, assim, ajuda? Jejum mais longos ou... Depende da pessoa. De jejum para quê? Não sei, tem opiniões, né? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Eu não sei nessa questão. Eu já fiz um jejum
jejum, fiz com uma nutricionista um jejum intermitente, assim. Foi interessante, assim, foi legal, foi uma semana só que eu fiz, aí eu ficava primeiro 8 horas sem comer, depois 10, depois 12, daí depois 24 horas sem comer. Eu não sei muito a fundo, mas dizem que isso te ajuda a eliminar, né? Porque daí o teu organismo ele vai eliminar essas toxinas que ficam ali antes de você colocar uma outra comida em cima, né? Mas eu não sei te dizer mais sobre jejum. Eu sei que quando eu fiz, tem uma hora assim que dá o auge da fome, né? Dá o auge da fome. E aquilo que acontece na meditação também. Tem uma hora que parece que o teu corpo vai doer, dói. Então aquele auge da fome, da orientação, tá com fome, toma água. Segura, toma água. A água é o melhor detox. Não tem suco, não tem pozinho que faça detox. É água. Não precisa nem gastar teu dinheiro comprando coisas. É água. Toma água. Detox é água. Toma bastante água, viu, Breno? Detox é água. Então, aí eu tomava água, vinha aquela fome cavalar, aquele mental que vinha ali, e daí eu segurava a onda, passava. Daí eu conseguia, é como eu digo também nas aulas, como se fosse uma lombada. Eu passei essa lombada e consigo adiante. Mas assim, é a mente que vem, teu corpo pede, que ele está acostumado a pedir a comida, daí teu corpo pede, a tua mente pede, e daí tem que ter o autocontrole de não dar o alimento ali, e depois passa. Daí eu fiquei, passou, que nem a meditação, você está ali, aí você ultrapassa, resiste um pouquinho. Eu acho que eu falo muito nas aulas também, resiste um pouquinho, porque a gente é muito impulsivo. A pessoa fala uma coisa que já quer dar na lata, não resiste a esse impulso. Essa é a maestria, a sabedoria que a gente quer. A gente ouve, isso aí tá falando, tá viajando, mas calma, não seja reativo, né? Seja reativo, tá? Ouve, digere e retorna, concorda, não concorda, argumenta, e isso é um treino. E na meditação aparece muito essa vontade, uma coisa que um mosquitinho, cada paulada assim, calma, um mosquito só, é só um mosquito, tu vê que é um impulso, a pessoa nem pensou, ela sentiu, olha só, sentiu ali o pezinho do mosquito, sentiu ali o caninho do mosquito, tão fininho, olha como a nossa pele é maravilhosa, né? Ela sente ali aquela coisa fininha e já vai, é um dragão, te dá um tapa como se fosse um dragão, de tão sensível que a gente é. Eu acho que de fala para a gente poder praticar um pouquinho. É uma recomendação, acorda de manhã, toma 1 copo, 2 de água, pode ser água morna, pode ser com um limãozinho, o que você quiser, mas toma água antes de tomar o teu café. E aí você vai fazer isso que a gente vai fazer, Nauli, Kriya, o Agni Saradhauti, para o teu trato intestinal funcionar. E fazer disso o teu hábito. Acordou de manhã, toma água, faz o Nauli, escova os dentes, se rolar, vai no banheiro, se não rolar, come, depois se rolar, vai no banheiro, né? Essas coisinhas. Mas inserir o que é possível que o yoga nos oferece no dia a dia. E o que eu vou passar para vocês é maravilhoso, é gratuito, só depende de você. Não tem que comprar remédio para laxante, não tem que tomar remédio para... É você. Você, com as suas escolhas alimentares. É uma responsa, né? É uma responsa, essa nossa autonomia é uma responsa. Né? A gente muitas vezes queria delegar muita coisa, mas a minha saúde sou eu que cuido.
mesmo quando eu estou com preguiça, mesmo quando eu estou com triste, mesmo quando eu estou desanimada. É eu que tenho que levantar e botar a cabeça na direção adequada. Por isso a prática de yoga é diária e não é asana. É uma visão de vida, é um estilo de vida, é uma vida de yoga. E que é muito fascinante, porque você vai aprendendo, descobrindo coisas. Para mim é muito rico, assim, a gente dá bastante aula, né, para aluno novo, quem está começando, e quem está começando é o beabá. E quando vem esses assuntos novos, assim, me encanta, porque aí a gente chega também, as dopaminas vêm, serotonina vem energia de novo, adrenalina, ansiedade boa, assim, meu Deus, vou apresentar algo novo. Bora?